Roberto, a gente viu aí o STF praticamente absolver o Lula, óbvio, não é uma absolvição, mas deu uma liberada no Lula, a imprensa trata o Lula já como alguém totalmente normal, como diz o Silvio, um ex-corrupto, né, diz que ele jogou o jogo democrático, inclusive, né, independentemente de mensalão, de petrolão, do que for. A gente tem umas pesquisas que não sabe muito bem como é que são feitas, meio fajutas, né, para mostrar que o Lula está ali, que tem força. E aí a gente pensa no voto auditável, né? E acham um exagero, porque a gente está num processo, né? STF, a imprensa, Lula, bacana, alguns apresentam Lula como conservador, tem esses absurdos assim. Como é que a gente pode evitar que o TSE chegue lá na frente no ano que vem, né? E diga o Lula foi o vencedor e a gente não tenha condições de pedir uma auditoria, uma recontagem de votos, que não é um atentado à democracia, você pedir a recontagem de votos. Você vê possibilidade de a gente ter o voto auditável aprovado neste ano para que a gente tenha a possibilidade, né, de ter a verificação nas eleições do ano que vem? Eu vejo possibilidade sim, Lacombe. Eu trabalhei a minha vida inteira com tecnologia da informação. E você criar dispositivos, mecanismos para que um sistema como o de votação no Brasil seja auditável, não é uma coisa do outro mundo. Eu acho que é um direito do eleitor brasileiro ter garantias de que o voto que ele deu está sendo computado corretamente. Não acho que isso deva ser interpretado como ofensa a ninguém ou afronta às instituições. Nós temos uma organização de eleições muito diferente, por exemplo, da dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos não existe o equivalente a um TRE, né? Que é, ao mesmo tempo, um ramo da justiça, mas ele também operacionaliza as eleições. Nos Estados Unidos, a votação é descentralizada, cada estado tem o seu sistema. Quando você centraliza isso tudo, você tem benefícios, né? A rapidez da apuração, mas riscos, né? Como o rapaz da Anvisa falou antes aqui, a gente tem que avaliar os riscos e os benefícios. Então, eu acho que é muito importante essa pauta do voto auditável para resgatar a confiança do eleitor que tem sofrido um golpe atrás do outro desde as eleições de 2018. Amanda. Roberto, já que a gente está falando, entrou nessa discussão aqui nesse debate sobre 2022, eu queria saber a sua opinião, porque você fez uma referência a 2018, né? Falou de Geraldo Alckmin, que alguns o davam como vitorioso. Eu lembro que desde as primeiras pesquisas o Bolsonaro aparecia ali na frente com 17% das intenções de voto, aí depois ele foi ampliando esse núcleo, era o núcleo duro, que chamavam de núcleo duro de apoiadores, ele foi ampliando, né? Com base no antipetismo, com aquele voto anticorrupção, o voto dos liberais, então ele foi agregando e trazendo apoios e conseguiu ser vitorioso na eleição de 2018. Agora, muitas dessas pesquisas, XP e PESP, Exame Ideia Big Data, já mostram um cenário muito mais difícil para o presidente Bolsonaro com a volta do ex-presidente Lula ao jogo eleitoral. Eles estariam tecnicamente empatados tanto no primeiro quanto no segundo turno, mas o Lula já numericamente à frente de Bolsonaro. Eu quero saber como você encara essa disputa. Deve ser uma disputa muito mais dura e competitiva do que a gente viu em 2018. E apesar das ruas ainda contarem aí com um número substancial de apoiadores do núcleo duro, do bolsonarismo, a gente vê também uma erosão da popularidade dele. Isso fica claro em diversas pesquisas, em diversas manifestações. Então, é um momento mais difícil para o governo, sim, embora a verdade seja dita, ele ainda tem esse poder grande de mobilização e de atrair simpatizantes às ruas. A sua análise é muito válida, Amanda, mas, de novo, eu quero trazer um outro ponto de vista, de novo, o ponto de vista do eleitor. Tá? Não há dúvida que um adversário como o Lula tem que ser respeitado. É alguém que teve a máquina do governo federal na mão dele durante 16 anos. Isso, no Brasil, é um poder gigantesco. Muito do ativismo do judicial que a gente vê hoje, ele é iniciado, ele é causado por pessoas que foram, né, alçadas às suas posições durante a era PT. Então, você não pode dizer que o Lula é uma carta fora do baralho. Mas eu tenho dificuldades de acreditar que o cidadão brasileiro que eu conheço, né, o rapaz que trabalha aqui na portaria do meu prédio, a moça que trabalha no supermercado, os meus amigos, vão votar para presidente da República numa pessoa que já foi condenada, né, em todas as instâncias da justiça brasileira,
contra a qual pesam evidências gravíssimas. Eu acho que essas pesquisas, elas têm o seu valor, elas também não podem ser ignoradas, mas eu tenho dificuldade de achar que o brasileiro vá fazer essa escolha. Silvio. Roberto, a gente tem hoje no país aí esse picadeiro, né? Esse verdadeiro circo que vai ser, já começou na verdade, mas nessa semana ganhará intensidade, a CPI do Covidão, a CPI da Covid. E que eu tenho repetido aqui que a minha impressão é que se trata de uma verdadeira usina de manchetes, porque a única arma que restou para a esquerda hoje no Brasil é a narrativa, né? Eles não têm mais capacidade de mobilização de massa, eles não têm mais o biscoito para dar para o MST ali, né? As mamatas, o dinheiro público para centrais sindicais e por aí vai. Então eles vivem da narrativa. Eu queria a tua avaliação sobre essa CPI neste momento que o país vive e já pensando também, evidentemente, na eleição do ano que vem, né? Porque é palanque eleitoral para desgastar o presidente na certa. É isso, eu concordo com você, Silvio, essa sucessão de acontecimentos, né, que alguns deles você tem até dificuldade de acreditar que realmente estão acontecendo, de tão bizarros que são isso. Esse choque, as pessoas estão sentindo isso. Já houve uma época em que a mídia tinha o domínio completo das narrativas. Isso mudou a partir do momento em que as redes sociais começaram a permitir que as pessoas falem umas com as outras, que elas transmitam a informação verdadeira. Então a mídia pode esconder as fotos das manifestações, tem problema. Eu vou na manifestação, eu filmo, eu coloco isso nas minhas redes. Tá? E a avaliação que eu faço da capacidade de mobilização do presidente, ela é fácil de verificar. Basta olhar as fotografias e os vídeos de sábado. Isso não é brincadeira. Eu fiz uma pergunta no meu Twitter. Que outra figura do Brasil de hoje teria capacidade de levar essa quantidade de pessoas às ruas? É uma pergunta legítima. Né? A gente não pode aceitar que uma parcela da população tenha a sua preferência política, a sua visão de mundo desclassificada pela mídia, como é o tratamento que a mídia dá a quem não é de esquerda hoje no Brasil. Né? Esse tempo acabou. Isso não pode mais estar acontecendo. Né? Constantino, 1º de maio com o verde e amarelo, né? A gente não teve aquelas bandeiras vermelhas de CUT, né? MST, de UNE. Foi bem melhor, hein, Consta? Foi bonito, Lacombe, foi bonito e não precisa de mortadela para botar esse povo na rua. Em relação à pergunta que a Amanda fez, o Roberto deu uma resposta muito, muito ponderada, mas ele já tinha respondido antes de uma forma mais enfática no Twitter dele, já que ele mencionou agora, eu prefiro essa. O Brasil jamais será governado outra vez por um criminoso condenado, analfabeto voluntário e cachaceiro. Então eu fico com essa. Roberto, você mencionou que nós estávamos juntos nesses caminhões aí que pediam o impeachment de Dilma para impedir o destino venezuelano no Brasil. E hoje a gente tem que ver jornalista ou comunista disfarçado de jornalista falando que o Lula não é extremista, só o Bolsonaro, e que o Lula sempre respeitou a democracia, né, ignorando o Foro de São Paulo, a Venezuela, o Mensalão, o Petrolão. Pergunta que eu lhe faço, né? As máscaras todas estão caindo. Pessoas que estavam mobilizando aqueles caminhões naquela época, hoje chamam essa manifestação de entretenimento de idosos, como fez o líder do MBL, né? Então, assim, as máscaras caíram, estão demonizando um liberal como Paulo Guedes, né? Chamam qualquer um que reconhece virtudes no governo de gado bolsonarista ou de vendido, né? Enquanto que estão normalizando um Ciro Gomes da vida como contraponto ao presidente. Qual é a leitura que você faz desse fenômeno e quem que sobrevive, quem que resta dentro desse núcleo duro, como chamou a Amanda, e quem que é expelido ou por se transformar ou por se revelar? Rodrigo, eu tenho muita alegria de ter acompanhado essa história toda, né? E digo para todo mundo, você foi um dos responsáveis, você foi um dos mentores que a gente teve, o principal mentor, quando nós criamos o Partido Novo. Na época da efervescência do impeachment da Dilma, muita gente que começou conosco essa caminhada, você acabou de dar um exemplo, mas eu acho que é assustadora a quantidade de pessoas que começaram conosco essa caminhada que
se arrependeram, que mudaram de lado. É um fenômeno para o qual eu não tenho um diagnóstico preciso. Talvez tenha sido a proximidade com o poder, a mordida da mosca azul. Algumas pessoas foram afetadas por isso. Ou talvez, Rodrigo, tenha sido uma falta de convicção original. Nós fizemos uma caminhada parecida. Você me apresentou o liberalismo. Eu não conhecia muito o liberalismo antes de conhecer você, de ter a sua mentoria. Depois a minha posição foi evoluindo para uma posição mais conservadora, no sentido de preservação das instituições, né? Entender a importância da tradição. Isso é a posição hoje de um grande número de brasileiros. Mas essa posição não está refletida na mídia, ela não está refletida, né, na maioria dos movimentos sociais. E é muito importante isso que você falou, Rodrigo, porque essa manifestação de sábado, ela não teve nenhuma grande sigla por trás dela. Ela não teve nenhum grande líder convocando as pessoas. Eu recebi mensagem de WhatsApp, mensagem nas redes sociais de pessoas comuns. Essa manifestação foi 100% espontânea. Poder dos robôs, Roberto Mota. Daqui a pouquinho a gente volta com essa conversa, a parte final da nossa conversa. Roberto Mota, para a gente encerrar a nossa conversa aqui no Opinião no Ar, rapidamente, como é que a gente pode enfrentar esse aumento do Estado, esse controle social que nos foi imposto dessa maneira tão vil, tão pesada, de um ano e pouco para cá? Divulgando as ideias certas, Lacombe. Eu acho que todos nós que enxergamos a situação como ela é, temos a obrigação de explicar para quem ainda está preso em casa, apavorado, enganado por essa narrativa falsa. A gente precisa explicar as inconsistências. Tá? A gente precisa lembrar as pessoas que, ao mesmo tempo que a gente tinha o Fique em Casa, tem uma série de outras coisas que estavam sendo feitas que contrariam isso. Então, com as ideias certas, acho que esse é o caminho.